A paz do Senhor, povo de Deus, que maravilha estarmos juntos mais uma semana para darmos continuidade aos nossos estudos concernentes às lições bíblicas da escola dominical, mais focados aqui na classe adultos. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, mais propriamente eclesiologia, ou seja, a história, o estudo da igreja. Nós já estamos na lição de número 4. Nessa aula estudaremos a fundo o capítulo de número 4, coincidentemente, lição 4 e capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. A nossa lição tem por título Uma Igreja Cheia do Espírito. Já que se trata de eclesiologia, o estudo da igreja, não à toa os títulos ou os temas das lições estão sempre com uma conotação acerca da igreja. Uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do Espírito, o nascimento da igreja, uma igreja que nasceu em Pentecostes, foi o título da nossa primeira lição. O título da nossa segunda lição versou sobre a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A lição de número 3, uma igreja fiel à pregação. Então, todas as lições têm essa temática com o nome de igreja. Não à toa, o estudo da igreja, a eclesiologia, é a base, é o fundamento maior para essas 13 lições do nosso terceiro trimestre de 2025. Como dito, a lição de número 4 está intitulada Uma Igreja Cheia do Espírito. Antes de darmos continuidade, entrando na lição propriamente, façamos uma oração. Pai, se conosco, nos ajuda, nos dá discernimento, abençoa essa aula, abençoa meus irmãos que estão aqui comigo mais uma semana, capacita-nos para compreendermos e vivermos segundo a Tua Palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Texto áureo, como dito, está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Já no versículo-chave, o texto áureo da nossa lição, nós vemos verdades, nós encontramos verdades fundamentais para nós acreditarmos que a igreja, desde o seu nascedouro, desde Atos 2, ela sempre foi regimentada, sempre foi guiada, sempre foi palco para que o Espírito Santo de Deus pudesse operar. Então, os crentes estavam ali, já no capítulo 4, ou ainda no capítulo 4, os crentes estavam orando, e tendo eles orado, o lugar moveu. Meyer Pearman vai dizer que há 3 tipos de tremores: o tremor de terra, que é quando ocorre esse terremoto, por assim dizer, uma ação sobrenatural. Há também o tremor na alma, onde os crentes recebem ali o poder do Espírito Santo, não o batismo em si, porque em Atos 2 já tinha ocorrido o batismo, mas um encher ainda maior, um outro tipo de revestimento, uma completude do Espírito Santo. O Espírito Santo estava guiando eles cada vez mais. E nós vemos em Atos capítulo 2 que Pedro era um dos que estavam presentes no nascedouro da igreja, quando há o revestimento, primeiro aquele batismo com o Espírito Santo. Mas Pedro também está presente nesse contexto aqui do nosso texto áureo. Então não são 2 batismos, são situações diferentes onde o Espírito Santo é o agente principal em ambas. O primeiro, em Atos 2, é o que nós conhecemos como batismo com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. E aqui, nesse contexto de Atos 4:31, é um revestimento, onde o Espírito Santo está enchendo cada vez mais, capacitando, distribuindo ali os dons entre os crentes, de modo que a gente vai ver que eles estavam em determinado local, tinham orado, o lugar moveu, eles foram cheios
do Espírito Santo e começaram a proclamar, a anunciar a palavra com ousadia. Então não é batismo, não foi um novo batismo com o Espírito Santo, mas apenas um encher, uma ação do Espírito Santo, uma ação espiritual que ocorrera ali novamente com os crentes. E nós vamos ver ao longo do livro de Atos dos Apóstolos que o Espírito Santo ia enchendo, ia capacitando os crentes cada vez mais. Claro que nós temos por especial, lá no capítulo 2, peremptória essa afirmação bíblica, que em Atos 2 ocorre o batismo, onde eles são ali primeiramente cheios do Espírito Santo, no sentido de serem revestidos. Mas ao longo de toda a história da igreja, os crentes que outrora receberam o Espírito quando regenerados, receberam o revestimento quando batizados, são cheios do Espírito Santo cotidianamente. Assim é a vida do cristão. Ser cheio nesse sentido, aqui guiado, pelo Espírito Santo, que Paulo vai falar isso bem, nós temos a palavra grega pleres, que significa exatamente isso. Parakletorhagios pleres, foram cheios do Espírito Santo, não no sentido de ser batizado, mas no sentido de que o Espírito Santo estava guiando eles ali cotidianamente. Então, isso nós já extraímos do texto áureo. E a verdade prática da nossa lição vai dizer que uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa, ou tem ousadia no testemunho cristão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela suporta aflições, ora com poder, ora ali com ousadia também, com poder, sem temor, e ousa no testemunho cristão. Nós temos um exemplo bíblico em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, que Pedro vai dizer exatamente o seguinte: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Ou seja, Pedro está ensinando aqui aquilo que Jesus já tinha dito antes, em João capítulo 15, alvo de nossas lições no trimestre passado. Mas Pedro está reforçando aqui, o sofrimento na vida do crente não é nada novo, não deve ser encarado como algo novo. Ah, meu Deus, eu estou sofrendo, nós como igreja estamos passando por perseguições, estamos sendo perseguidos, que prova é essa que está vindo? Não, desde o início a igreja, ela fundamentada em Cristo, uma igreja que busca viver, ser cheia do Espírito Santo, e busca viver conforme os ensinamentos de Cristo, essa igreja, esse crente, esse povo, essa comunidade cristã vai padecer perseguições, vai ser perseguida, vai sofrer. É bíblico, mas Pedro dá o alento, dá o escape. Porque se nós sofremos aqui com ele, se nós somos participantes dessas perseguições, desses sofrimentos, nós também seremos participantes da sua glória. Pedro, Paulo fala sobre isso, João fala sobre isso, e o próprio Cristo fala sobre isso. Jesus disse, ensinou aos apóstolos, dizendo, olha, eles perseguirão a vós, mas antes perseguiram a mim. Eles aborrecerão a vós, mas por minha causa, porque antes me aborreceram. Mas tende bom ânimo, nós devemos ter bom ânimo até mesmo nas perseguições. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela suporta as aflições, ela ora com poder e ousa pregar a palavra com ousadia, a palavra da verdade, o evangelho que é poder de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, dos versículos 24 ao 31, e nos diz: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios
e o povo de Israel, para que tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha que texto maravilhoso, que perícope poderosa da palavra de Deus. Nós vemos que os crentes estavam ali, três situações importantes para nós salientarmos aqui nesta passagem bíblica. Nós vemos que os crentes, primeiro, estavam não temerosos com a perseguição. Se nós remontarmos o contexto desta oração aqui, dessa leitura, nós vemos que Pedro e João tinham realizado o milagre ali com a cura do cojo da Porta Formosa, e este é o pano de fundo deste contexto aqui, dessa seleção bíblica que nós lemos agora há pouco. Mas os crentes não estavam temerosos no sentido de pedir vingança, de pedir força para suportar, de pedir coragem, não. Eles estavam ali clamando a Deus, orando ao Senhor em espírito, estavam orando a Deus, clamando a Ele com ousadia, para que quando eles pregassem a palavra, tivessem ousadia, e pregando com ousadia, a mão do Senhor estendida, operasse mais curas, mais maravilhas, mais sinais através deles, e claro, tudo isso redundando para a glória do nome do Senhor. Então os crentes, embora estivessem passando ali, já naquele momento, uma perseguição, tivessem sido coagidos a parar de pregar no nome de Jesus, Pedro e os demais estavam ali orando, no sentido de que eles pudessem pregar a palavra com ousadia, não temendo, mas falar abertamente, com intrepidez, com verdade, com segurança, e que em pregando a palavra o Senhor pudesse operar ainda mais maravilhas, ainda mais milagres. Então é esse o pano de fundo dessa leitura bíblica em classe. E se nós pegarmos a palavra original, parressaziomai, que significa exatamente isso, falar com ousadia ou pregar, predicar com ousadia, vai nos dar o significado de que os crentes estavam ali falando com convicção. Pregar com ousadia, falar com ousadia, nesse sentido de que eles estavam ali unânimes, anunciavam com ousadia a palavra de Deus, é que eles estavam anunciando com convicção. Mas antes de ter essa convicção, primeiro, eles aprenderam com o próprio Cristo, tendo em vista os apóstolos. Depois, os crentes que aceitaram, a partir de Atos 2, aprenderam pela própria doutrina dos apóstolos, que eles perseveravam nisso. E, de certo modo, nós vemos na oração deles, quando eles estão citando ali o Salmo de número 2, versículos 1 e 2, quando eles dizem ali, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs, ali é o Salmo 2 que eles estão citando. Então, já na oração desses crentes, que no finalzinho, no versículo 31, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia, na oração deles, nós já vemos que eles tinham por primazia a palavra de Deus, não só o orar, mas na sua oração, eles estavam ali proferindo versículos bíblicos. E assim serve de exemplo, como nós vimos na lição de número 2, uma igreja que é modelo para nós. A nossa oração deve ser pautada também na proclamação, ainda que em orando, a nossa oração deve conter ali a palavra de Deus. Porque não só a pregação deve estar subordinada à palavra de Deus, mas a oração do crente também, ela deve estar subordinada à palavra de Deus. De modo que, quando os crentes estavam ali anunciando com ousadia a palavra de Deus, eles fizeram isso pelo revestimento, pelo ser cheios,
que ali no grego, como nós já vimos, é a palavra pleres, né? Paráclitos, hagios, pleres, foram cheios do Espírito Santo. O lugar onde eles estavam tremeu, estremeceu. Não apenas fisicamente, mas as suas almas também estremeceram. E Maya Pirman vai dizer exatamente isso. Há 3 tipos de temores. Tremor terreno, quando há o mover ali do lugar. O tremor espiritual, no sentido de que a alma deles estremeceu também. E o tremor no falar, quando eles começam a proclamar a palavra de Deus. Os objetivos da nossa lição são 3, como de costume. Primeiro, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. Segundo, analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E terceiro, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. A introdução nos diz o seguinte: nesta lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versículos 24 ao 31, que foi a nossa leitura bíblica em classe, do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém: a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito Santo, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca da igreja é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder. E por isso se torna relevante para o mundo. O tópico 1, uma igreja perseverante. Primeiro ponto, suporta o sofrimento. A igreja perseverante suporta o sofrimento. Pedro e João estavam anunciando o Evangelho quando foram presos no exercício de seus ministérios. Isso está em Atos 4, do primeiro versículo ao versículo 3. Devido a estarem cheios do Espírito Santo, anunciaram com ousadia a ressurreição de Jesus e a salvação por meio de seu nome. Somente quem está cheio do Espírito Santo consegue suportar as ameaças e continuar pregando o Evangelho de Cristo. É bem verdade que nós sabemos que Pedro e João estavam presentes em Atos 2, mas de maneira exemplificativa, nós vemos que não somente Pedro e João, como os demais apóstolos, mas os demais crentes que foram aceitando a fé a partir de Atos 2, nós vemos que esses crentes suportaram perseguições porque foram cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é prerrogativa principal para que o crente consiga suportar as adversidades. Não tem como nós vencermos as tentações, nós resistirmos às tentações, nós resistirmos ao diabo, nós fugirmos das paixões da mocidade, nós resistirmos às perseguições, nós transpomos as barreiras se nós não estivermos ou não formos cheios do Espírito Santo. E aqui nós já vimos a diferença, não diferença gritante, mas diferença contextual de ser cheio do Espírito Santo, no sentido de ser batizado, revestido, ser cheio do Espírito Santo, no sentido de ser regenerado e receber o Espírito Santo dentro de si, e de ser cheio do Espírito Santo, no sentido de ser guiado, no sentido de ser usado pelo Espírito Santo.
São três situações importantes aqui que nós devemos ter em mente, mas que estão dentro de um mesmo escopo. É o Espírito quem capacita o crente a ser guiado, é quem capacita o homem, o crente, o salvo, a ser a ter essa capacitação divina, espiritual, para realizar a obra, e é o Espírito Santo quem capacita o homem a ser transformado, arrependendo-se, ali sendo convencido da justiça, do pecado e do juízo. Então são três situações diferentes, mas dentro de um mesmo escopo, dentro de um mesmo bojo. O Espírito Santo é quem deve estar regendo a vida do crente, para assim ele pregar bem, falar com ousadia a palavra da verdade, ser batizado com o Espírito Santo e, por conseguinte, falar em línguas estranhas ali, ter comunhão com Deus, profetizar, receber ali os dons espirituais, bem como ser cheio do Espírito Santo para que ele possa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, uma igreja perseverante que suporta o sofrimento, ela só vai suportar esse sofrimento se ela estiver cheia do Espírito Santo de Deus. Ponto 2, esta igreja perseverante, ela não negocia os seus valores. Pedro e João andaram com Jesus, viram sua crucificação e também sua ressurreição. Dessa forma, jamais poderiam negar essa verdade, pois exatamente essa verdade era a base dos seus valores. Nós vemos neste contexto que Pedro e João foram testemunhas oculares de tudo que Jesus realizou. Não à toa, diferentemente de Paulo, por exemplo, não colocando Pedro e João num patamar acima do de Paulo ou vice-versa, não. Mas diferente de Paulo, que não viu, que não andou ali cotidianamente com Jesus, Pedro e João estavam diariamente com Jesus, desde o seu comissionamento. E eles, estando ali com Jesus, puderam ver e ouvir, serem instruídos, foram ensinados por Jesus. Não à toa, quando eles se defendem sem temor, com ousadia e intrepidez diante do Sinédrio, eles estavam dizendo, vocês estão prendendo a gente, mas a gente não pode deixar de falar o que vimos e o que ouvimos. E é essa característica, são esses valores, ou foram esses valores que nortearam a fé, a intrepidez, a ousadia desses dois discípulos, desses dois homens de Deus. Eles viram e ouviram tudo que se procedeu na caminhada cristã desde o seu comissionamento. Então, como é que esses homens, tendo visto as maravilhas, tendo ouvido os ensinamentos que Jesus proferiu, como é que eles abandonariam a fé? Do mesmo modo, serve de exemplo para nós. Se nós vimos a Jesus pela fé, sendo bem-aventurados, não fisicamente personificado, mas pela fé nós o vemos, pela fé nós sabemos que Ele está conosco e também temos ouvido o seu ensinamento. Como é que nós podemos abandonar esses valores? Não há como. Assim como Pedro e João não abandonaram, porque viram e ouviram, nós, como igreja do Senhor, nós, como crentes, também não podemos abandonar. Nós não podemos negar essa verdade de defender o Evangelho, porque esses são os nossos valores. Todo o cristão que genuinamente conhece a verdade será capacitado pelo Espírito Santo e jamais negociará a pessoa e a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz isso a Timóteo, quando ele escreve 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 8. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, nesta ocasião aqui, Paulo está reforçando a Timóteo, dizendo que ele jamais deve negociar ou deve negar a pessoa de Jesus e a mensagem do Evangelho. Ponto 3. Uma igreja perseverante está convicta da sua fé. A igreja
que é perseverante, suporta o sofrimento, ela não negocia os seus valores. Por quê? Porque está convicta da sua fé. A palavra convicção tem origem no latim, convictio, que significa exatamente isso, prova. A igreja primitiva tinha as provas necessárias para defender a mensagem do evangelho e com firmeza guardar a preciosa fé. Foi isso que eu disse. Eles tinham essa convicção, eles tinham essas provas, não palpáveis, mas provas na sua mente, no seu coração. Os seus olhos viram, os seus ouvidos ouviram esses ensinamentos, essas maravilhas que Jesus operara, não somente nos 3 anos, quase 4 anos que Jesus esteve aqui, mas depois, quando o derramar do Espírito Santo ocorre, eles viram provas inefáveis. Inefáveis, eles tinham essa convicção porque viram provas inefáveis de que a mensagem do Evangelho era verdadeira, de que aquilo que Jesus ensinara era a verdade. Por isso que eles tinham essas provas, e essas provas foram necessárias, e são necessárias para a igreja atual. São necessários para que nós possamos defender a mensagem do Evangelho e, defendendo isso com firmeza, com ousadia, possamos guardar a nossa fé. Por isso que Paulo diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira, encerrei a minha carreira, mas o quê? Guardei a fé. Porque ele guardou a fé? Porque tinha convicção de tudo aquilo que tinha feito. De modo que ele vai dizer que nenhum trabalho no Senhor é em vão. Apesar de atualmente nós não vermos pessoalmente a pessoa do Senhor Jesus, nós temos a regeneração do Espírito Santo, a testificação de que somos filhos seus e a prova interna do novo nascimento. Por esta razão, temos a convicção da nossa fé. Paulo vai falar isso aos Romanos no capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, ainda que nós não tenhamos visto ao Senhor Jesus como os apóstolos o viram, mas o nosso Espírito testifica, ou o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Por isso que nós temos a convicção. A visão geral do tópico 1 nos diz: a igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ela permaneceu até o fim, perseverante, firme na fé e na missão da pregação do Evangelho. Tópico de número 2, uma igreja que ora com poder. Não é uma simples oração, mas uma oração eficaz, porque é uma oração poderosa. Por quê? Porque o primeiro ponto vai nos dizer que esta igreja estava continuamente orando com propósito. Na oração de Atos 4, 24 ao 30, a igreja revela 3 coisas importantes, as quais são: primeiro, essa oração desta igreja primitiva revela a unidade. Pedro e João voltaram para os seus irmãos, anunciaram tudo aquilo que tinha ocorrido e voltando para eles. Eles não ficaram lá orando sozinhos, eles não foram buscar outras pessoas, mas voltaram ali para a união. Eles estavam ali unânimes. É bom nós salientarmos isso, relembrarmos isso. A igreja vivia em união, em unidade. E se nós pegarmos a palavra grega homotímadon, em grego significa exatamente estar em uma só mente. Eles estavam de comum acordo em tudo, inclusive nas orações. Então Pedro e João revela primeiramente essa oração dos crentes, revela exatamente a unidade. Depois eles revelam a exaltação a Deus. Eles estavam ali exaltando, né? Do grego é a palavra psalo. Psalo significa exatamente isso, louvar, adorar, louvando a Deus, engrandecendo a Deus. Eles estavam louvando a Deus, exaltando a Deus como alguém que é soberano, criador dos céus e da terra. Nós vemos isso logo no início da oração deles, no versículo 24. E em terceiro lugar, eles pedem capacitação.
Ou seja, eles pedem capacidade para anunciar a palavra do Senhor e pedem que com essa capacitação, com esse anunciar, com essa predicação, com essa pregação ousada da palavra de Deus, venham o quê? Ou elas esse anúncio, essa pregação esteja acompanhada com sinais e maravilhas, fazendo jus àquilo que Jesus ensina em Marcos 16. E estes sinais acompanharão, seguirão aos que crerem. Então, eles estavam ali orando biblicamente. É uma oração bíblica genuína, esta oração de Atos 4. Porque eles estão ali mencionando o Antigo Testamento, eles estão mencionando o Salmo de número 2, ou seja, estão pegando ali o compêndio bíblico e inserindo na sua oração. Eles estão biblicamente corretos. Depois eles estão engrandecendo a Deus em meio à oração, louvando a Deus, na oração louvando a Deus. E depois eles estão pedindo a capacitação para que, empregando com ousadia a palavra do Senhor, eles recebessem essa capacitação e o Senhor operasse, estendendo a sua mão para curar, operando sinais e maravilhas, o que automaticamente redundaria na glória do próprio Senhor. Então é uma oração genuína, não uma oração para ser copiada, mas uma oração para servir de exemplo, que serve de exemplo, porque começa com citações bíblicas, de versículos bíblicos, começa com ou tem ali no seu escopo a exaltação a Deus, tem também o pedido para Deus ser glorificado, no sentido de sinais e maravilhas ocorrerem, e também o pedido de capacitação para fazer a missão, a vontade, o ID, a pregação do Evangelho. Então é um modelo. Então a igreja que está unida em oração, ela exalta a Deus, deseja evangelizar, receber poder e glorificar a Cristo. Essa igreja será atendida por Deus, né? E ficará cheia, ou será cheia do Espírito Santo. Ponto 2, uma igreja orando em unidade. Além dos apóstolos e discípulos estarem reunidos no mesmo local, eles tinham as mesmas intenções e por isso levantaram juntos a voz a Deus. Homotímado, como nós já vimos, é a palavra que diz respeito a estar em unânimes, em unidade. Significa estar exatamente com a mesma mente voltada para aquele mesmo negócio. Porém, aqui é importante nós termos em mente que o fato da igreja primitiva ali estar em unidade, em unanimidade, em unidade, em união, não quer dizer que todos os crentes eram do mesmo jeito, não. Não. Ainda nos dias atuais, mas já naquela época da igreja primitiva, nós podemos notar vários estágios de vários crentes. Ora, os crentes que aceitaram a Jesus, que se converteram em Atos 2, claro que eles tinham uma fé no sentido de aplicar-se à fé, a entender, a compreender a palavra, os ensinamentos de Cristo, uma compreensão diferente da dos apóstolos, que já haviam tido o contato direto com Jesus, que aprenderam de Jesus diretamente, mas isso não quer dizer que eles não estavam em união. Embora ocorresse na igreja esse sentido de que cada crente estava no estágio, ou alguns grupos estavam em determinado estágio, como novos convertidos, outros já no estágio de ensinadores, de mestres, de doutores, de apóstolos, de profetas, mas a igreja vivia em unidade, porque a unidade da igreja não depende de todos os membros estarem no mesmo patamar, por assim dizer. Não depende disso. A unidade da igreja depende dela estar somente com a mente de Cristo, como Paulo vai nos ensinar, que nós temos a mente de Cristo. Então, quando a igreja está unânime, faz referência a esse sentido, de que ela está de comum acordo, de que os crentes estão vivendo de comum acordo. Nós vemos já no Antigo Testamento, quando a palavra de Deus vai nos dizer em Amós 3,3, que não há possibilidade de dois andarem se não estiverem de comum acordo. Assim é o exemplo que a igreja primitiva nos dá. Então, não basta os crentes estarem reunidos no mesmo lugar para Deus atender às orações. Não. É necessário que as intenções
sejam as mesmas e todos orem pelo mesmo propósito. Dessa forma, Deus responderá às orações da igreja com grande poder. Ponto 3. Orando fundamentada na palavra de Deus. A boca fala do que está cheio o coração. Isso nós vemos em Mateus 12:34. Visto que os cristãos viviam estudando as Escrituras, conforme nós vemos isso em Atos, capítulo de número 6, versículo 4. Nos dizer, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos estão dizendo isso quando da instituição dos diáconos, para atender aquelas demandas. Nós vemos isso, que eles dizem, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, da pregação da palavra. Então eles só podiam pregar, claro, revestidos, sendo cheios do Espírito Santo, mas também estudando a mesma, tendo a compreensão da mesma. Então a igreja estava ali, vivia estudando a palavra de Deus. Então, visto que os cristãos viviam estudando as Escrituras, constantemente meditavam na palavra de Deus, viviam conforme a palavra e oravam naturalmente com base na palavra. Por isso que no início da oração, quando eles estão ali orando unanimemente, eles estão citando ali o Salmo 2. Por quê? Porque era uma constante, era normal na vida dos crentes primitivos, terem o conhecimento da palavra de Deus nesse sentido. Se os cristãos viverem conforme a palavra de Deus e orarem com base na palavra, terão as suas orações atendidas. Não é pedir de qualquer jeito. Às vezes a gente interpreta ou encontra alguém dizendo que basta pedir no nome de Jesus que é atendido. Não. O nosso pedido deve estar baseado na palavra de Deus. Não é pedir de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Mas pedindo subordinado, conhecendo a palavra de Deus. Se nós conhecemos o que Deus nos revela através da sua palavra, nós saberemos perfeitamente como orar e como essa oração deve ser realizada. Visão geral do tópico 2, a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Tópico de número 3 e último tópico da nossa lição, uma igreja ousada no seu testemunho. Ponto 1. Ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. A igreja primitiva revelou um grande amor pela obra da evangelização, pois mesmo sendo ameaçada pelas autoridades, os cristãos pediram a Deus capacidade para anunciar a palavra com ousadia. Então eles estavam nesse contexto, foram ameaçados, não preguem mais esse Jesus, não anunciem mais esse Jesus, não falem mais que esse Jesus cura, que ele está vivo, ou qualquer coisa do tipo. Se nós pegarmos o contexto ali, quando eles são pegos, presos pelo capitão, ali pelos saduceus, por aqueles líderes, eles são instigados, instruídos, coagidos a não pregarem mais no nome de Jesus, e nem a Jesus, nem dizerem que ele está vivo. E por isso o coxo tinha sido curado na Porta Formosa. Não façam mais isso. Aí primeiramente Pedro e João dizem, nós não podemos. Julguem vocês se é mais importante obedecer a Deus ou aos homens. Primeiro Pedro e João diz isso. E aí por medo da multidão eles liberam Pedro e João, não porque respeitavam, não porque temiam, ou achavam que estavam falando a verdade, não. Mas por medo da multidão eles liberam aqueles homens, dão uma surra neles, são açoitados, se alegram, voltam para encontrar os irmãos ali em união, falam isso e na oração eles não estão mais temerosos. Eles não estão pedindo, Senhor, nos guarda, não deixa que eles nos peguem mais, não deixa que eles escutem mais, não deixa que eles não nos açoitem. Não. A oração dos crentes foi por capacitação para pregar a palavra de Deus. Veja, que exemplo para nós. Às vezes nós não estamos tomando chicotadas, às vezes nós não estamos sendo coagidos no nosso bairro, na nossa rua, na nossa vizinhança ou na nossa igreja, na nossa cidade.
no nosso estado e nem no nosso país. Às vezes não somos coagidos como os cristãos primitivos foram, mas nós às vezes nos acovardamos, pedimos esconderijo, queremos estar no esconderijo do Altíssimo, e é bíblico, mas não no sentido de estarmos escondidos para que ninguém veja quem somos ou o que pregamos. Não, nós devemos pedir, orar, como os cristãos primitivos pediram e oraram. Senhor, nos dá capacidade para que ao pregarmos a Tua palavra, o façamos com ousadia, nós falemos com convicção e que em pregando o Senhor possa operar sinais e maravilhas para que o povo veja e glorifique ao Teu santo nome e aceite a fé e se convertam dos seus maus caminhos. Assim deve ser a nossa pregação, ter ousadia para enfrentar a oposição do Evangelho, não é se acovardar, mas pregar a palavra com capacidade que o Espírito Santo nos dá e com convicção, com ousadia. A igreja verdadeira nutre um tão grande amor por Jesus e sua obra que não teme a nenhuma afronta. Capacitada por Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ora, que promessa maravilhosa a igreja já tem. As portas do inferno não prevalecerão. E a igreja tem a promessa de que Jesus estaria conosco todos os dias. Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ora, se nós temos ao nosso lado aquele que é o maior de todos, o general, aquele que fez a promessa, aquele que é o dono, o cabeça da igreja, por que nós devemos temer? Anunciemos a palavra do Evangelho com ousadia, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Ponto 2, ousadia no exercício dos dons espirituais. Precisamos destacar que grande parte da alegria que a igreja primitiva sentia era motivada pelos grandes milagres de curas e maravilhas que eles presenciavam através do exercício dos dons do Espírito Santo. Através daquele grande milagre de cura, o paralítico ali, o coxo, assim como muitos do povo, ali que estavam vendo aqueles sinais e maravilhas, estavam alegres e louvavam a Deus. Ora, o próprio paralítico sai saltando, entra no templo ali, saltitante, alegre, e o povo também estava maravilhado. Diferente das outras ocasiões, quando o Jesus foi preso, que a multidão se incitou contra Jesus, ou quando, em outras situações, Estevão foi preso e a multidão se incitou contra ele também. Mas nessa ocasião aqui, a multidão estava favorável aos discípulos, porque estavam vendo a maravilha, o sinal maravilhoso, divino, a ação sobrenatural que acontecera na vida do paralítico. Então eles estavam alegres e louvavam a Deus. Dessa forma, entendemos que a manifestação dos dons do Espírito gera grande alegria e desejo de recebê-los. Por isso, Paulo vai falar, em 1 Coríntios 14 e em 1 Coríntios 12, sobre a manifestação dos dons espirituais, para que os crentes, para que o descrente veja o operar do Espírito Santo na igreja e sinta esse desejo de ser participante. Então, essa manifestação dos dons do Espírito gera no crente, ou até mesmo naqueles que vêm, gera uma grande alegria e o desejo. Rapaz, eu queria ser assim, eu queria impor a minha mão e curar, eu queria falar em outras línguas, eu queria profetizar, eu queria ter esse discernimento espiritual. Então, a manifestação dos dons espirituais também gera no povo, na igreja, nos crentes, uma grande alegria e desejo naqueles que não têm de recebê-los. Ponto 3, ousadia na exposição da palavra. A igreja primitiva tinha ousadia para anunciar a palavra de Deus por duas razões. Primeiro, a igreja tinha certeza de que Jesus estava diariamente com eles, conforme a promessa que eu já disse que o Senhor falou a eles: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E segundo, a igreja provou o poder e os sinais que Jesus disse
que eles receberiam. A promessa que Jesus faz lá, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, né? E recebereis a promessa do Pai, recebereis a virtude do Espírito Santo. Esta promessa foi cumprida. Eles realmente viram que aquilo ocorreu, que foi verdadeira as palavras de Jesus, como tudo que ele falou e fez. Foi verdadeiro, é verdadeiro. Então eles viram se cumprir na vida deles ali, de modo claro, objetivo, de modo completo, em sua plenitude, o que Jesus prometeu se cumpriu. Então a igreja tinha ousadia quando proferia que Jesus era o Senhor, que ele era o Messias, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele está vivo. Ela tinha ousadia nisso por quê? Porque ouviu, porque viu e porque também se cumpriu tudo aquilo que ele ensinara e tudo aquilo que ele prometera para a igreja. Quando a igreja experimenta verdadeiramente o poder sobrenatural de Deus, a ousadia para pregar o evangelho se torna uma de suas maiores marcas. Por isso que Jesus diz, né? Jesus não dá o comissionamento, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura e ponto. Não. Ele diz, e os sinais seguirão aos que creem. Olha aí, Jesus faz a promessa, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, né? E aí, no versículo 20, vai dizer, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, essa promessa se cumpriu, eles viram, foi cumprida na vida deles. Essas promessas, esses sinais, essas maravilhas, essa operação maravilhosa e sobrenatural, né, de cura, de imposição, de expulsar demônios, né, espíritos malignos. Então, esta igreja, tendo tudo isso ao seu favor, né, tendo todas essas armas espirituais, esses dons espirituais, esse poder espiritual, a igreja deve pregar com ousadia, deve expor a palavra com ousadia e ter ousadia para enfrentar as perseguições. Por quê? Porque recebeu do Senhor toda essa promessa, e essa promessa se cumpriu na igreja primitiva, se cumpriu na igreja passado tempo, dos séculos, na igreja da Idade Média, e se cumpre nos dias atuais, na igreja contemporânea. Porque o Senhor Jesus é o mesmo. A Bíblia nos ensina isso em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A visão geral do tópico 3 nos diz: movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer oposição. Paulo fala isso a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 3:12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, Paulo está ensinando aqui a Timóteo que todos os que querem viver em Cristo verdadeiramente, ali obedecer a sua palavra, padecerão perseguições, serão perseguidos, padecerão adversidades, problemas, intempéries, perseguições, enfermidades, doenças, calúnias, injúrias, pedradas, cusparadas, tudo que o mundo puder fazer contra a igreja, ameaçando-a, caluniando-a, perseguindo-a, ele o fará. E Paulo, e Jesus, e todos os outros escritores bíblicos, principalmente no Novo Testamento, nos ensinam isso. Que quem quer viver realmente segundo a palavra de Deus vai ser perseguido. Mas a igreja movida pelo Espírito Santo anuncia o evangelho com ousadia, sem temer tais oposições. A conclusão da nossa lição, nós já estamos encerrando, vai nos dizer: vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo.
A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. E encher-se aqui do Espírito Santo, nós temos, como já vimos nessa lição, 3 estágios. Mas nós temos o principal aqui nesse contexto, o ser guiado pelo Espírito Santo. Porque já fomos cheios quando regenerados, já fomos batizados com o Espírito Santo, revestidos de poder. Agora, esse ser cheio é ser guiado. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Então nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso que Paulo ensina. E nós temos como exemplo maior Jesus. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 24, versículo 19. Ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ou seja, ali quando os discípulos de Emaús estão falando de Jesus, eles estão dando o exemplo que Jesus foi poderoso em obras e em palavra. Assim deve ser a igreja que é cheia do Espírito Santo, tanto da sua regeneração como do revestimento espiritual. Uma igreja cheia do Espírito Santo é poderosa em obras e poderosa no anunciar da palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Vos convido para na próxima semana estarmos juntos estudando a lição de número 5 da nossa classe Adultos CPAD. Que Deus vos abençoe. Até a próxima aula. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.